Olha, me desculpe a sinceridade, mas você só vai conseguir superar essa situação de crise financeira que você está se de fato você passar a ganhar mais. Se você continuar ganhando a mesma coisa que você ganha atualmente, você vai viver eternamente endividado. Provavelmente você já ouviu isso diversas vezes. Ou até pior, talvez você até acredite nessa grande mentira de que só é possível superar uma crise financeira se de fato passar a ganhar mais. E isso não é verdade. O quanto você ganha pouco importa. Isso não é um fator determinante para que você consiga ou não estar superando essa situação de crise, estar superando esse endividamento, estar saindo dessa inadimplência. Mas olha só, eu não estou dizendo que ganhar mais deixa de ser importante. Sim, é extremamente importante. Ganhar mais vai acelerar esse processo de organização e recuperação financeira. Porém, não é um fator determinante, não é isso que vai definir se você vai ou não conseguir estar saindo dessa crise. Se você ganha pouco, você também consegue estar superando essa situação, até porque, mais uma vez eu insisto, o quanto você ganha pouco importa. O que realmente importa vai ser a estratégia que você vai estar utilizando para estar superando essa situação de crise financeira. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Qual é a melhor estratégia a estar sendo utilizada para estar superando, né, esse endividamento, mesmo ganhando pouco? E com certeza você vai conseguir estar aplicando essa estratégia nas suas finanças pessoais e você vai sim conseguir estar superando essa crise financeira, você vai conseguir estar saindo dessa inadimplência mesmo ganhando pouco. Mas, antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a se organizar financeiramente da melhor forma possível. Então, vamos ao que interessa. Se o quanto uma pessoa ganha fosse realmente importante, a gente não veria celebridades, a gente não veria ali grandes jogadores de futebol que antes eram milionários e que hoje estão completamente endividados, falidos, quebrados, tendo ali as suas próprias moradias leiloadas. Por quê? Por causa de dívidas. Mesmo tendo altos salários, estão tendo ali os seus carros apreendidos, estão tendo as suas moradias apreendidos, né, levados a leilão por causa de quê? De dívidas. Então, será que realmente o quanto se ganha é realmente importante? Se isso fosse realmente importante, olha só, a gente não veria grandes empresas que faturam milhões mensalmente entrando em crise financeira, pedindo ali recuperação judicial, pedindo ajuda do judiciário para se organizar financeiramente. E olha só, faturando milhões todos os meses. E mesmo assim estão completamente endividadas. Então, será que realmente o quanto se ganha é importante? Será que o quanto se ganha realmente é um fator ali determinante, né, para ter uma vida financeira estável, controlada? Será que realmente o problema é o quanto se ganha ou a forma que se administra o quanto se ganha? Percebe só? O quanto se ganha se torna ali um simples detalhe. O que vai realmente trazer a transformação será a forma que você vai administrar o seu salário, independente de quanto você ganha. Thiago, mas será que é possível superar uma crise financeira mesmo ganhando pouco? Mais uma vez eu trago aqui para você um exemplo de grandes empresas, por exemplo. Uma grande empresa que fatura milhões todos os meses. Se ela fatura milhões, ela também está devendo milhões. Então ela vai pedir ali, né, uma ajuda do judiciário para se organizar, para criar um plano de organização financeira. Tudo se resume na forma que você vai administrar essa crise financeira, como que você vai administrar o seu salário em relação a toda essa desorganização financeira. Então, a gente vai começar a conversar um pouco agora de qual é a melhor estratégia que você pode estar utilizando para estar superando essa situação de crise, mesmo ganhando pouco. E aqui a gente vai utilizar as empresas, né, como uma referência. Até porque a estratégia que as empresas utilizam, a gente pode estar aplicando nas nossas finanças pessoais. Até porque a maioria das estratégias que as empresas utilizam são estratégias simples, porém extremamente eficazes, né? É o simples que traz resultado. É o arroz com feijão bem feito que vai trazer ali os resultados que você precisa. Não existe fórmula mágica, né? Não existe nenhuma estratégia
super secreta que vai te tirar dessa situação de crise financeira. Até porque as grandes empresas também utilizam de estratégias extremamente simples para estar superando essa situação de desorganização financeira. E a estratégia que você vai utilizar para superar esse endividamento, essa inadimplência que você está, essa estratégia ela está dividida em 3 fases extremamente simples. A primeira fase é a fase onde você precisa ter uma visão mais ampla da real situação financeira que você está. Por exemplo, se eu te perguntar qual que é o valor atual e qual que é o valor real da sua dívida, você sabe me informar? Provavelmente não. Você também não sabe qual que é a taxa de juros que está sendo cobrada, quantos dias em atraso essa dívida já está. Então você precisa de todas essas informações. E como que você consegue ter uma visão mais ampla dessa situação financeira? Como que você consegue todas essas informações? Você consegue tudo isso através de documentos. Então você precisa de todos os seus contratos de empréstimos pessoais, consignados, você precisa do DDC, aquele documento descritivo de crédito. Nesse documento tem todas as informações em relação a essa dívida. Quanto você já pagou, qual que é o valor do saldo devedor, quantos dias em atraso, qual que é a taxa de juros. No contrato você vai ver quais as consequências do não pagamento dessa dívida. Então você precisa de documentos, porque essa documentação é que vai te trazer uma visão mais ampla de toda a sua situação financeira atual. E essa visão mais ampla vai te dar de certa forma, ela vai te trazer uma certa tranquilidade, porque você vai perceber que essa preocupação que você está, de certa forma, ela é desnecessária. Mas como assim, Thiago? Eu estou devendo muito? Como que essa documentação vai me deixar mais tranquilo em relação às minhas dívidas? Porque você vai ver que o que está sendo cobrado não é o que você realmente deve. Com essa documentação, você vai identificar a cobrança de juros e multas abusivas. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Então, toda essa documentação vai te trazer ali a real situação, vai te mostrar o quanto você realmente deve e você vai ter ali um choque de realidade. Você vai descobrir que estão te cobrando muito além do que você realmente deve. Agora que você já fez esse levantamento de toda essa documentação, você já conhece realmente o valor real da sua dívida, agora você vai começar na segunda fase do seu plano de organização financeira, você já vai começar a elaborar a melhor estratégia de negociação de dívidas. Mas você precisa entender que nessa negociação você vai buscar eliminar os juros e as multas que estão sendo cobradas ali de forma abusiva. Tenha em mente que os bancos, eles vão entrar em contato com você tentando negociar, colocando ali aquela certa pressão, tentando mexer com o seu psicológico. Você precisa entender que você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de negociação que não caiba dentro do seu orçamento mensal. Até porque você tem ali o próprio Código de Defesa do Consumidor que está ao seu lado, protegendo as suas necessidades básicas, né? Alimentação, saúde, transporte. Então, a partir do momento que essa dívida começa a interferir na sua alimentação, na sua moradia, na sua saúde, você não tem a obrigação de estar aceitando esse contrato de negociação de dívidas. Então você só vai aceitar a partir do momento que essa negociação couber ali dentro do seu orçamento. E é lógico, a partir do momento que você conseguir eliminar todos os juros e as multas que estão sendo cobrados ali de forma abusiva. Então, nessa segunda fase, você vai começar a elaborar a estratégia de negociação. Você vai começar a entender que cada dívida tem ali, né, a sua estratégia específica de negociação. Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, ela tem uma estratégia específica de negociação. Uma dívida ali relacionada ao empréstimo pessoal, consignado, já tem outra estratégia totalmente diferente. Então, nessa segunda fase, você vai identificar quais são as suas dívidas e vai começar a elaborar a melhor estratégia de negociação de acordo com a sua dívida. Até porque não é possível negociar todas as dívidas utilizando apenas uma única estratégia. Cada dívida, né, tem ali as suas peculiaridades, e essas peculiaridades têm ali as suas estratégias de negociação específicas. Então, nessa segunda fase, você vai identificar qual é a sua dívida, qual é a melhor estratégia para estar negociando, para, por fim, né, na terceira fase, a gente já está partindo ali para a execução desse plano. Agora que você já sabe qual que é o seu valor real da sua dívida, quanto que você realmente deve, você já sabe que valor cobrado
não é valor devido, você já sabe qual é a estratégia a ser utilizada nessa dívida. Agora você já pode ir para a terceira fase, que é de fato negociar, partir ali para o campo de batalha, buscar negociar essa dívida, eliminando os juros e as multas, fazendo com que essa negociação se encaixe ali dentro do seu orçamento mensal, sem comprometer as suas despesas fixas, né, como alimentação, saúde, moradia, até porque, como eu disse para você, o próprio Código de Defesa do Consumidor está ali ao seu lado, protegendo, né, essas despesas essenciais. Então, a partir do momento que essa dívida começa a interferir nessas despesas essenciais, fique tranquilo, você não é obrigado a aceitar qualquer tipo ali de negociação de dívidas que coloque, né, essas despesas em risco. Então, a prioridade é o seu bem-estar, para depois você pensar em negociar essas dívidas. Agora, se você quer aprender a utilizar a estratégia correta para cada tipo de dívida, logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link onde eu te explico passo a passo qual que é a estratégia a ser aplicada de acordo com cada tipo de dívida. Assim você vai conseguir estar elaborando o seu plano de organização e recuperação financeira e estar superando aí essa situação de crise que você está. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.